Mulheres Antenadas. Sejam bem-vindos ao podcast Mulheres Antenadas. Que prazer tê-los aqui novamente. Tudo bem, linda? Tudo jóia, que tarde maravilhosa, né? É isso aí. E ou noite, né? Ou manhã. Ou noite. Não sei qual horário que você está Verdade. ouvindo aí, mas sejam muito bem-vindos. E hoje nós temos uma convidada especialista. Especial, maravilhosa, que é a doutora Patrícia Casanova. Ela é a titular, a delegada da DDM de Caraguatatuba. Então, seja muito bem-vinda, doutora Patrícia. Obrigada, Antenadas, Dani, linda. Muito prazer estar aqui. Prazer é o nosso. Se sinta em casa. Aqui a conversa é rápida, prática. Fica à vontade. Pode deixar. E aí, o tema de hoje é maravilhoso, porque é os desafios de uma mulher e, ao mesmo tempo, delegada. Tem desafios, doutora? Tem bastante, né? Acho que nós mulheres, a gente enfrenta desafios da nossa vida pessoal, profissional, como um todo. E não seria diferente na Polícia Civil. Porém, por não ser uma instituição militar, que é muito positivo, né? A gente não tem aquela rigidez toda do militarismo, então facilita um pouco, né, as coisas. Com certeza, tem pessoas, né, que têm aí trajetórias muito mais dificultosas do que eu tive. As nossas precursoras delegadas, com certeza, né, tiveram trajetórias mais difíceis do que eu tive. Para mim, os desafios que eu enfrento são os desafios da mulher, né, que a gente enfrenta todos os dias. Tem um pouco de machismo, tem um pouco, às vezes, de assédio, né? Às vezes aquela pessoa que se excede um pouco numa brincadeira, num comentário, mas tudo que a gente consegue levar normalmente. E ainda é um segmento masculino, né? Sim. Mais homens trabalhando do que mulheres. Sim. Engraçado que em DDM a gente tem muito mais mulher. É mesmo? Até por ser uma delegacia especializada, a legislação ela prefere, né, tem uma prioridade que os profissionais que trabalhem na delegacia sejam mulheres. E isso realmente é cumprido, né? A polícia ela tem mais delegadas no comando de DDM e assim os outros funcionários, escrivães, investigadoras. Então, a gente consegue, pelo menos nesse mundinho, dar um atendimento mais especial por mulheres. Por questões de sororidade, a gente, né, tenta se entender melhor. Mas em outras delegacias tem também, né? A gente tem hoje em dia mulheres em grandes postos da polícia, como seccionais de polícia ou como diretora. Enfim, dentro do escalão da polícia a gente tem diversas mulheres, o que é uma coisa muito legal. Muito positivo, né? Sim, sim. Que bom. Mas que legal, né? A gente ter mulheres fortes, mulheres que estão aí, né? Tomando aí a dianteira, né? Agora, ser uma mulher na área da segurança pública ainda é um campo, assim, predominante, né? A gente sabe que tem homens no meio, né? Então, como você lidar com esses estereótipos, né, do gênero e as expectativas sociais ao longo da sua carreira? Como é que foi isso? De fato, a carreira de delegado ainda ela é muito acessada mais por homens do que por mulheres. Na hora do concurso, não tem nada que diferencie, né? Mas até por ser polícia, os homens procuram mais, tem mais aquela questão, né, de o sonho de ser policial, né? Então, isso acaba sendo mais masculino. Então, a gente já enfrenta, né, um desafio, e essa questão de estereótipo, muitas vezes, que tem colegas delegadas, não é o meu caso, mas que sempre falam assim, será que ela é mulher mesmo? Porque, né, é coisa de homem ser policial, né? Ou então, você é muito feminina, você é policial mesmo, sabe? Sempre tem aquela questão do estereótipo, né? Que ou você né, não tem um jeito feminino, né? Você é mais masculinizada, e se você é feminina, você não está encaixada. Então, eu já vi colegas relatarem isso, e acho que não tem nada a ver, né? O lugar de mulher é onde ela quiser, e a polícia recebe, né? Super recepciona a nós, mulheres, né? E, como eu falei antes, a gente consegue alcançar diversos cargos. Mas a gente enfrenta, né, alguns comentários, muitas vezes, né? Por exemplo, será que você é capaz de estar ali no comando de uma delegacia?
né? Então, a gente, como mulher, e vocês sabem Sim, também, né? em que todos a os gente segmentos. precisa, exatamente, se provar muitas vezes. Então, assim, não deveria existir esse questionamento, sabe? Por você é capaz. Claro que sou, E né? ainda mais porque usa uma roupa feminina. Sim, exatamente, Né? né? Então, assim, óbvio, né? Sempre também tem essa questão, essa pergunta. Ah, mas você usa salto, como é que você faz para correr atrás do bandido? Bem, como delegado, eu mando alguém correr por mim. Eu peço para minha equipe ir, né? Mas se eu tiver que correr, a gente tem técnicas, né? A gente faz academia de polícia para aprender técnicas. E, inclusive, pela Polícia Civil ser roupas civis, né? Trajes comuns, então é esperado que a gente use roupas comuns. Então, tem técnicas para você, por exemplo, fazer um desarme, você tirar a sua arma e impor uma situação com um blazer ou com uma roupa X. A gente aprende essas técnicas. E se tiver que correr, e se não der para correr de salto, eu tiro o salto e saio correndo. Né? Mas, assim, eu não quero perder a feminilidade, né? O meu Claro. jeito, que eu gosto, né? Porque sou assim. E ando social porque o meu cargo exige, né? A categoria de delegado é equivalente às categorias de Ministério Público, promotores de justiça, juízes, advogados, né? Nós somos equivalentes por lei. Então, a gente se espera e a gente cumpre esse papel e essa diretriz institucional de nos vestirmos de acordo adequadamente com o traje forense. E assim eu me visto. Mas quando precisa fazer operação, aí eu desço do salto. Boto bota, aquelas coturno, né? Aquela coisa Sim. mais surrada possível, a calça tática, ou uma calça mais confortável, uma blusa bem confortável, para fazer essas diligências. Assim, subir muro eu não consigo. Mas alguma coisinha a gente faz. Mas uma curiosidade, né? Como delegacia da mulher, eu não consigo imaginar a situação de vocês estarem ali em combate, correndo atrás de alguém, porque a impressão que dá que a delegacia da mulher, a pessoa vem fazer a queixa e se abre um processo. Mas tem essa parte ativa? Sim, primeiro que quando você é policial, você não pode escolher a ocorrência. Uhum. Dentro da minha delegacia, eu atendo, né, mulheres, crianças e adolescentes, porque é essa a minha atribuição. Mas fora, a gente é polícia como qualquer um, né? Sim. É policial. Então, se eu, por exemplo, estiver num mercado e o mercado estiver sendo assaltado, eu tenho obrigação de agir. Então, não importa se eu sou delegada da Delegacia da Mulher, eu vou ter que agir. Então, é nessas situações, por exemplo, né, externas, que podem acontecer, da gente precisar ser acionado, enfim, tomar uma atitude. Mas mesmo na nossa função, né, dentro da nossa, no momento nosso de trabalho, a gente muitas vezes pode precisar. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa está sendo conduzida à delegacia e do nada ela resolve fugir. Se a gente tiver que correr atrás, a gente vai correr. Ou se dentro de uma diligência a gente vai fazer, por exemplo, uma captura, um cumprimento de mandado, de busca e apreensão, ou de prisão, se precisar correr, se precisar arrombar a porta, como já fizemos, a gente faz. Então, o trabalho ele é similar de qualquer outra delegacia. É só o atendimento mesmo que é mais direcionado à mulher, mas nós somos policiais como o outro qualquer. Mas assim, pergunta fora da caixinha, né? Mas já houve, assim, algum homem desafiando você, tipo, achando que, Já. né, que você não por ser mulher, não vai enfrentar e duvidar mesmo, assim, na hora, cara a cara, assim? Já precisou. Infelizmente, isso aconteceu nesse ano, salvo engano. Foi esse ano. Mas foi dentro da delegacia Foi ou foi em dentro. alguma situação fora? Foi dentro da delegacia. Olha só. Olha, que desaforo. E eu precisei, no final das contas, né, para resumir bem a história, até porque está sendo investigado, então não posso comentar Sim, muito. Uhum. Mas, para resumir, ele estava tendo atitudes misóginas com as minhas funcionárias e comigo quando eu fui intervir na situação. E depois dele ter desacatado, resistido à ordem de prisão que eu estava dando para ele por essa questão do desacato e outras coisas que ele estava provocando ali, ele veio para cima de mim. E aí, com medo dele pegar minha arma e poder fazer alguma coisa contra a minha vida ou contra das outras pessoas, eu empunhei a arma e dei voz de prisão. Eu precisei efetuar 2 disparos para que ele acatasse a minha ordem, porque ele não estava acatando. Olha só.
E aí deu tudo certo, a gente conseguiu efetuar a prisão dele e tá em andamento esse processo. Mas, assim, eu não aconselho que as pessoas... a gente vê muitas vezes na televisão, e aí eu não tô falando de mim, ou de mulher ou homem, não se deve desrespeitar a polícia. A polícia é o Estado, é a representação da autoridade do Estado. E a gente tem uma arma. Nós somos humanos, lógico que erramos, porém, não se deve desafiar um policial armado, porque nós temos medo também. Né? A gente tem medo pela nossa vida, a gente sai de casa, deixa a nossa família para proteger a sociedade. Então, como humanos, a gente estamos sujeitos a falhas, porém não se deve desacatar o policial, não se deve desrespeitar a função, porque a gente está ali para impor a ordem e, se for necessário, efetuar prisões. Enfim, então, é lógico que o ideal é que a gente trate todas as pessoas com educação. Então, nós queremos ser tratados com educação. Então, se você desacatar um policial, você pode ser preso em flagrante, né? Mas você acha que ele agiu assim pelo fato de você ser mulher? Sem dúvida. Que coisa. E como eu falei, as minhas funcionárias, eu acho que 90% do meu staff são mulheres. Sim. Ele já estava com esse mesmo ânimo com as outras funcionárias. E só tinha mulher naquele dia na delegacia. Então, foi muito claro que ele fez isso, porque quando chegaram homens para contê-lo, depois de toda essa situação, ele obedeceu tranquilamente. Então, assim, você vê que tem pessoas que ele não respeitam você como ser humano, não respeitam a sua autoridade, né, a sua posição, e não respeitam nada, né? Não respeitam por conta do gênero, muitas vezes. E não deve desrespeitar nem porque é mulher e também porque... E, sobretudo, porque é uma autoridade, né? Olha só, a gente vê o desrespeito, né, de uma autoridade, como mulher, uma autoridade. Agora, imagina a esposa dentro de casa, a namorada, a filha. Exatamente. Né? Quantos casos não tem com a violência da mulher, né? E as suas expectativas sociais ao longo da sua carreira sobre isso, quais são? Bem, como delegada... Eu sei que eu posso alcançar cargos maiores dentro da instituição. Mas eu, para ser bem sincera, eu tenho projetos muito mais femininos do que isso. Eu quero ser mãe, por exemplo. Que maravilha. A gente fica tanto tempo estudando, né, para alcançar o nosso objetivo. E hoje, assim, o meu plano mais imediato é ser mãe. E, né, ter uma vida um pouco mais leve, né, depois de tanto sacrifício que é passar num concurso público tão difícil quanto esse. Mas... dentro da instituição, eu tenho pretensão, obviamente, de alcançar cargos maiores, ser delegada titular de uma delegacia do município, por exemplo, ou seccional, enfim, crescer dentro da instituição mesmo. E sobre a violência doméstica, que é persistente, é diário, né? Quais são as estratégias e abordagens? No caso de como delegada ou como uma equipe, o combate isso diário? Bem, a gente tenta, e eu sei que isso é um grande desafio, fazer um atendimento humanizado e especializado. Como nós somos, a nossa delegacia é composta de material humano, a gente vai ter falhas, isso é lógico, né? Até porque muitas vezes não se tratam, né? A gente quer cuidar, mas a gente não se cuida. E nisso eu me incluo, né? Às vezes a gente... tão atarefada do dia a dia, não procura um psicólogo, um terapeuta, alguém para conversar e, enfim, isso acaba atrapalhando. Então, o grande desafio que eu tenho hoje para melhorar o meu atendimento é tornar um fator humano um pouco mais humano até, né? Eu diria, assim, com mais carinho, o atendimento, porque a gente lida com tantas coisas ruins. Então, talvez você que vai na delegacia uma vez, você só foi uma vez. Então, é uma história. Mas quem está ali atrás do balcão já escutou 10 histórias tristes naquele dia. Né? Então, assim, a gente tem que cuidar de quem cuida. Os números que a gente tem são números assustadores com relação à violência doméstica. E a gente enfrenta isso diariamente na delegacia, porque muitas pessoas buscam a gente como a última alternativa, e somos mesmo a última. Né? Às vezes você tentou resolver sozinho dentro da sua família e não conseguiu. Você procurou ajuda, às vezes, de um advogado, o judiciário, e não conseguiu se separar, por exemplo. E aí aquelas agressões continuam e você procura a delegacia como uma forma de pedir socorro, né? Olha, eu tô aqui e se ninguém fizer nada, né, vai acontecer alguma coisa mais grave comigo. Então a gente tenta reduzir os números da forma que a gente consegue. Como? Com investigação. Se a gente conseguir investigar e finalizar um inquérito policial, que é o documento que a gente, né, formaliza durante a investigação,
a gente consegue colocar, por exemplo, um autor na cadeia. A gente consegue uma medida de proteção para aquela pessoa. E cada medida dessa pode parecer pequena, mas pode fazer diferença na vida. Pode salvar vidas. Exatamente. Né? Na vítima ou das crianças, porque muitas vezes as crianças sofrem junto com as mães. E né? a maioria das vezes é por medo, né? Não chega, não vai até lá. Quando vai até lá, tem a delegacia, porque já passou todos os limites, né? Exatamente. A gente fala uma coisa em violência doméstica, que é o ciclo de violência. É realmente um ciclo, né? Uma autora renomada, estrangeira, que eu não me recordo o nome agora, ela criou isso e ela representa exatamente o que a mulher sofre. No primeiro momento do ciclo, é o momento de tensão, onde o agressor, ele costuma ameaçar, xingar, né? Ofender aquela pessoa, Manipular, a vítima. né? Sim. E aí aquela questão vai se tornando mais conflituosa, aquele relacionamento vai se tornando conflituoso. Até que acontece o incidente de agressão, propriamente dito, né? Evolui e aí acontece, por exemplo, uma lesão corporal, algum crime mais grave, vias de fato, enfim. E depois daquilo, né, geralmente a mulher procura a delegacia, até às vezes ela já enfrentou isso Várias outras vezes, né? É. Aí ela procura a delegacia, ela vai pedir a protetiva, ela registra ocorrência. Porém, depois de um tempo, o agressor volta mansinho, pedindo para se reconciliar, volta com flores, com promessas. E a mulher, ela não escolheu um agressor, ela escolheu um marido, um companheiro. Uhum. Então, ela tem até uma dificuldade de entender e aceitar que ela é vítima e que a pessoa que ela escolheu é a pessoa que está causando mal a ela. Reconhecer isso é muito difícil. Então, ela acaba cedendo a essa proposta, né, de reconciliação. Eu acho que ela fica pensando assim, vou dar mais uma chance, é Sim. meu marido. Exato, tem muitas né? coisas. Eu casei para viver uma vida inteira. Exato, Aí tem exato. aquele, né, Sim. aquela ilusão, digamos assim, né, E acreditando. muitas vezes dá certo. Muitas vezes dá certo. Mas, assim, 90, 90% não dá Não certo. dá. Porque, como é um ciclo, depois da promessa de reconciliação, onde tudo fica bem, que a gente chama de fase da lua de mel, volta um incidente de tensão, de agressão e lua de mel, e assim vai. E assim vai. E geralmente naquela fase que está na lua de mel é quando a mulher quer retirar a queixa, que fica aquele famoso retirar a E queixa. aí, como que fica nesse caso? Não existe essa possibilidade em crimes que independem da vontade da vítima para prosseguir. Eu vou ser mais didática aqui para facilitar. Tem alguns crimes que qualquer pessoa pode denunciar e esse crime pode prosseguir sem que a vítima queira ou não importa a vontade dela. Tem crimes que precisam que a vítima queira, né? Ou porque ela vai representar, ou porque ela vai contratar um advogado para punir aquela pessoa. Ou tem casos que não precisa contratar advogado, não precisa nada, mas precisa representar para que o Ministério Público possa agir. Então, tem casos que é advogado, tem casos que é o Ministério Público e tem casos que não precisa de nada. É só a gente dar um prosseguimento sozinho. Mesmo se ela falar, não quero mais. Mesmo que ela não Até porque é um atentado à vida, né? Exatamente. Então, geralmente, crimes mais graves correm sem a vontade da vítima. Então, por exemplo, uma lesão corporal, que é essa questão da agressão. Não importa se a vítima quer prosseguir ou não, a gente vai prosseguir. Então, não tem como retirar a queixa, é impossível. Agora, por exemplo, uma ameaça, que depende que a vítima queira prosseguir para o Ministério Público processar, aí sim, ela pode desistir e a gente arquiva. E se for crime bem leve, como, por exemplo, uma ofensa, que a gente chama de crime de injúria, ela precisa querer processar e contratar um advogado, inclusive, para processar. Tá. Se ela não quiser, também pode retirar a queixa, que não tem problema, tá? Então, assim, isso é um mecanismo que ela veio a partir da Lei Maria da Penha. Antes não tinha, podia desistir. Por isso que tem essa questão famosa, a gente sempre escutou isso. Ah, não, eu vou retirar a queixa. Até 2006 era fácil, podia. Depois da Lei Maria da Penha é que mudou. Justamente porque a lei sabe que a mulher vive um ciclo, que ela sabe que existe dependência financeira, emocional. Então, e muitas vezes coação do autor. Ah, eu briga, se você não for lá na delegacia retirar, eu vou te matar. Isso é coação no curso do processo, é outro crime. Mas acontece, né? Então, a lei fez isso, esse mecanismo, para justamente proteger a mulher. E aí eu vou sair um pouquinho da pauta aqui, porque esse assunto, nós tivemos uma
uma imersão, e eu fiz uma parte dessa palestra falando da violência, né, contra a mulher, e muitas coisas ali surgiram, então eu me lembro como se fosse hoje as questões, né? Uma das questões, porque eu também sofri tipo de violência, e eu lembro que foi muito difícil eu chegar até a delegacia. E quando eu cheguei lá, que foi a delegacia geral, né, a delegacia da mulher não estava aberta e tal, e eu fui atendida ali e confesso que não houve o atendimento humanizado, né? Porque uma que você se sente humilhada ali. Sim. E outra que o homem que está atendendo te trata como mais um caso. E para você está sendo sacrifício estar ali. Então eu voltei para casa e não quis mexer, por exemplo, né, nesse caso, e me expor de novo e tal. E aí eu queria saber disso. Hoje, a Delegacia da Mulher de Caraguatatuba, ela atende 24 horas? Então, a gente tem duas delegacias da mulher, por assim dizer. A gente tem a delegacia física, que é onde eu trabalho, na qual eu sou titular, que ela funciona do horário do expediente, que é de 9 às 6. Atendimento de segunda a sexta. E uma outra delegacia que chama DDM 24 horas, que fica, é uma sala que fica localizada na delegacia do município de Caraguá, que é do lado da UPA, né? Sim, Para todo mundo que conhece. Então, lá naquela sala, você é atendido por uma equipe de delegada, escrivães e investigadoras, mas que elas não ficam fisicamente aqui, elas são delegadas de São Paulo, que atendem a todo o estado 24 horas. É um atendimento online. Online, exatamente. Tá. Aí, como funciona? Tem um computador e uma tela de TV. Aí você é colocado naquela sala e o agente vai ligar o computador e colocar você na fila de espera. Como é o estado inteiro, né, que é contemplado por esse serviço, você entra na fila. E aí você fica com um númerozinho da fila e vai aparecendo na tela qual é a sua posição. Como às vezes tem consulta online, Sim, né, sim. de plano de saúde, é assim também. Então fica aparecendo a sua posição. Quando chegar a sua vez, vai falar na tela, agora é a sua vez. Aí aparece na tela de TV, né, como se fosse essa aqui. Vai aparecer que é o momento de você falar. Aí aparece a delegada com as escrivãs, né, as equipes de policiais, e aí você vai relatar o seu fato. Relatando tudo, ela vai fazer o seu boletim, a sua declaração, inclusive pedindo medida protetiva se for necessário. E aí você sai de lá com todo o procedimento já iniciado. Então, Desde quando isso? 24. Já tem, salvo engano, 2 anos. 2 anos. Mas essa sala nunca foi acessada. Por quê? Porque as vítimas, e isso eu falo assim, por questão, o que chega até mim, né? Sim, sim. Eu não fico lá naquela sala, obviamente, né, como eu falei. Então, o que eu fico sabendo dos plantonistas, né, é que as vítimas, quando percebem que é online, preferem o atendimento físico. Mesmo que seja por um homem. Voltar depois. Então, ou ela faz o boletim mesmo no balcão do atendimento da delegacia do município, com um policial masculino mesmo que estiver lá, ou ela volta na delegacia da mulher outro dia, se no caso não for grave. O atendimento ele está à disposição. Como eu falei, quase 2 anos, se não for 2 anos. Mas eu sei que a gente enfrenta desafios com a tecnologia, muitas vezes até porque a pessoa é carente, não sabe lidar. Sim. Mas o policial ele está lá disponível e para colocar o equipamento todinho para funcionar. Então, é só você falar. Se hoje eu chegar lá na delegacia, eles vão ter essa orientação para me dar, né? Porque quando eu fui foi muito tempo atrás, então só são 2 anos, tá recente. E o que ele falou foi, volta em horário comercial. Era um fim de semana, normalmente as coisas acontecem à noite. Sim. Volta em horário comercial de segunda a sexta, então a gente perde a força, acontece mais coisas dentro de casa. E assim, uma das perguntas que fizeram para me fazer, especialmente aqui nesse episódio, se tem uma verba do governo já separado para isso, para a física, a delegacia física da mulher, atender 24 horas, e o que você pensa sobre isso? Que se isso não iria ajudar mais mulheres, acolher mais mulheres vítimas? Eu acho muito positivo, mas para ser bem sincera, eu acho que o nosso município não tem essa demanda. Digo isso porque faço plantões também na delegacia do município, e por mais que a gente tenha um grande número de registros envolvendo violência doméstica, não é todo dia. Como, por exemplo, a delegacia do município tem demanda todos os dias de roubo, tráfico e outros crimes. Então, assim, a gente teria uma equipe, né? Na verdade, não é uma. Para uma delegacia física funcionar, a gente precisa, no mínimo, de 4 equipes. Sendo um delegado, 2 escrivães e, pelo menos, 1 ou 2
investigadores policiais. Então, uma equipe de 4 a 5 pessoas por dia, né, para poder funcionar 24 horas no regime de plantão. E muitas vezes essa delegacia não ia ter demanda. Então, eu penso que isso aqui seria inviável com relação a custo para a Polícia Civil mesmo, né? A gente não tem nem funcionário suficiente e também o custo que isso demandaria de ficar a delegacia aberta para talvez receber um boletim a cada 2 dias, né? De violência doméstica, que é a média que a gente tem no noturno, né? As pessoas procuram muito mais a DDM no horário que ela está funcionando. Será que essa média, né? Porque ainda as pessoas estão ainda escondidinha, com medo de ir até lá, de denunciar, falta, eu não sei. Porque, pegando o gancho dela, eu lembro que já 2, 3, sei lá, algumas pessoas falaram para mim, né? Ah, não, eu não vou lá porque tem que falar até falar a palavra robô com a televisão, né? E também um homem, né? Um homem, delegado, um não homem, entende. e não quer, entendeu? Então, talvez por isso, eu não sei, né? A gente pode ser que esse número talvez pequeno ainda, talvez até tem muitos casos, mas que ainda está ali. Por falta de acolhimento. Exatamente. Não, porque quando eu cheguei lá, eu me senti muito envergonhada. Eu falei, não volto mais aqui. Então, eu não tive nem coragem de ir no outro dia na delegacia. Não, isso com certeza, esse sentimento é recorrente. Mas eu digo isso pelo número de habitantes mesmo. Entendi. Eu acho que a realidade das centrais 24 horas de DDM vão ser mais nas grandes cidades. Então, assim, eu vejo aqui numa região, numa forma mais realística, na nossa região, São José, Taubaté. Caraguatatuba tem 140 mil habitantes. Então, proporcionalmente, para a gente colocar uma delegacia inteira funcionando só para isso, eu não vejo como possível, sendo bem sincera, nos próximos anos, né? A não ser que a gente tenha, e aí é uma questão que a instituição já tem até estudado, concursos só de DDM. Uhum. Então, se você contratar policiais já especificamente com essa finalidade, aí você consegue montar equipes em cidades satélites, né? Todas é inviável, porque nós temos muitos municípios, eu não sei nem enumerar quantos São Paulo tem, né? O estado tem. Mas em cidades que são satélites, conseguiria colocar. Mas desde que a gente tivesse um concurso específico para formação desse tipo de equipe. Agora, como não é regionalizado dessa maneira os concursos, e existem carências em outras áreas, porque a criminalidade, né, é grande em todas as áreas, não só na violência doméstica, então eu não vejo isso como uma realidade realmente palpável nos próximos anos. Mas, logicamente, que o governo pode querer implementar e isso realmente se tornar. Até porque já tem, né, verba para isso, não é? Depois da lei que foi atualizada ou não? Então, como que funciona? A saída que São Paulo encontrou para cumprir a lei e fazendo com que a gente não tivesse um custo que não foi previsto, foi fazer a DDM 24 horas. Então, foi uma maneira, e é muito efetiva realmente, de ter uma equipe de delegadas, e é sempre mulheres, né, todas as carreiras, 24 horas, eles estão ali 24 horas para atendimento. Então, essa maneira que foi feita, que foi criada, tem sido efetiva para as cidades que têm tido demanda. Caraguá não teve, como eu falei, por questões nossas mesmo, locais, né? Culturais até. Isso. Mas as outras cidades que têm demanda falam super bem do serviço, atende, né? Não é tão demorado, né? Igual como eu falei, o plano de saúde. Ao mesmo tempo que você vai esperar para uma consulta, para a teleconsulta, você vai esperar ali para o seu atendimento. E é bem intuitivo, na verdade, né? Você faz na delegacia, você não pode fazer ainda da sua casa. Da sua casa, você consegue fazer o BO eletrônico. Sim, sim. E com pedido de protetiva também. Você consegue, do seu celular, de qualquer computador, onde você estiver, você vai fazer um BO eletrônico através do site da Delegacia Eletrônica da Polícia Civil. É delegaciaeletronica.policiacivil, acho que .com.br, alguma coisa assim. E aí você faz lá. Se você for denunciar violência doméstica, por exemplo, já vai ter um campinho. O seu caso é violência doméstica? Quando você diz sim, ele já vai para a DDM Online, que é a Delegacia Eletrônica da Mulher Online. E tem a Delegacia Eletrônica Geral, que vai falar de outros crimes. Então, assim que você direciona o seu primeiro clique, ele já vai saber se vai te posicionar na Delegacia Eletrônica ou na DDM Online.
E aí você vai narrar o seu caso como você quiser, é a sua narrativa, o jeito que você quiser escrever, tem tantas linhas lá para você escrever. Só que nesse caso você não tem contato visual com ninguém. Com ninguém. É você do seu computador, do seu celular, fazendo a comunicação e depois você tem um retorno desse boletim através do seu e-mail. E quando tem pedido de protetiva nesse BO eletrônico, que é possível também em casos de risco, a integridade física ou a vida, aí uma delegada entra em contato com você ou a equipe dela. Então, por exemplo... Que seria local, no Isso, caso. local. Uhum. Aí, vamos supor que alguém de Caraguá faça o BO pela DDM Online. E é com pedido de medida protetiva. Esse boletim, ele vai vir para mim no final do dia, né, daquele plantão. Vai ser encaminhado para o meu celular pessoal e para o e-mail da delegacia. Imediatamente, a gente já faz as determinações das diligências imediatas. Geralmente, eu peço para entrar em contato com a vítima para confirmar aquela versão, né? Para ver se realmente é aquilo que aconteceu, se ela realmente deseja, se ela realmente está em risco. E aí a gente já toma as providências e geralmente dura no máximo 48 horas para ela conseguir a protetiva ou não, né? Que quem analisa é o juiz. Então é bem rápido, funciona bastante se você faz do conforto da sua casa. Então ainda tem esse instrumento também para facilitar. Ô, doutora Patrícia, dá licença um pouquinho. E como funcionam as denúncias anônimas? Funciona do mesmo jeito? Pode ser pelo celular? Porque eu já ouvi falar que precisa ter prova, precisa tirar foto, precisa... Como é que está funcionando essas denúncias? A gente está vendo ali algo acontecer? Tem como a gente fazer essa denúncia e, do outro lado, acreditar e verificar no momento, ouvir? Como é que funciona? Então, muito boa pergunta. No momento... se você quiser uma atuação imediata, eu não aconselho fazer denúncia anônima. E sim ligar para o 190, que o Copom manda uma viatura no local. Porque se é imediato, a coisa está acontecendo, esse vai ser o meio mais rápido. Porque é uma comunicação instantânea. E vai ser anônimo ou não? Não, não é anônimo. Você pode até se recusar a dar o nome como solicitante. Você tem esse direito. Porém, na maioria das vezes, eles pedem alguma informação, até para saber se não é trote, né? Enfim, a gente infelizmente também tem isso ainda, né? Então, esse é o meio mais rápido. Agora, se você realmente quer fazer uma denúncia anônima, não quero me comprometer de jeito nenhum. Que a gente vê que é uma coisa constante, vamos supor, o Aham. vizinho que todo dia está ali, está Sim. sendo maltratada. Aí, se não for imediato, porque se for imediato, mesmo que você não queira se comprometer, eu acho que a vítima tem que ser protegida, né? Sim. Da melhor forma e da melhor maneira possível. Então, deveria chamar logo a polícia. Então, vamos supor que não é um caso tão urgente, você consegue fazer denúncia. Diz que 100 ou 180. Você vai entrar em contato com esses dois números, tanto faz. E aí lá você tem um atendimento do Ministério dos Direitos Humanos, né? E lá é nível federal, né? Por isso que demora. Eles vão pegar os dados todinhos da ocorrência, ou seja, tudo que você tiver para falar do caso, se você souber o nome da vítima, do suspeito, endereço, telefone, o que você tiver. Se não tiver dado nenhum, vai ser colocado, mas eles vão perguntar. Eles não vão perguntar nada. Mas das pessoas envolvidas Só na o ocorrência... nome que pergunta. Não pergunta o nome, é Não anônimo, pergunta. não pergunta. Aí, beleza, você pode fazer isso por telefone, pode fazer por WhatsApp e por e-mail, eles têm esses 3 canais. E aí, fazendo isso, eles encaminham para a Secretaria de Segurança Pública e para as delegacias do município, né, que são as da ponta, né, as delegacias locais. E esse trâmite, ele demora um pouco. Eu não sei exatamente quanto tempo demora, mas vamos supor que demora talvez 72 horas, até porque a gente trabalha expediente, até chegar em mim, pode ser que seja tarde demais, né? Então, assim, por isso que o mais urgente tem que entrar em contato com a Polícia Militar. Se não for urgente, aí segue esse trâmite. Vindo para mim, eu peço para a investigação ir ao local, ir a campo, verificar as informações. Se procede, se não procede. Ou, às vezes, a gente já entra em contato com a vítima, se tiver o contato de uma forma mais rápida. Ou, por exemplo, a gente consegue atrás de documentos. Porque muitas vezes, como você falou, precisa de prova. Não, não precisa. Mas se você tiver, é ótimo. Então, eu já recebi denúncia, por exemplo, com print de ameaça. E aí já vinha lá as provas. E print é prova? É prova, né? A gente, lógico que o print, né, como uma imagem, ele pode ser alterado. Então, pode ser usado como prova? Sim.
Mas também pode a defesa, né, da pessoa que está sendo investigada dizer que aquilo ali não é válido. E aí, de repente, precisar de perícia, enfim. Isso é uma discussão para o processo. E Mas, a áudio? princípio, Não, Qualquer um. Vídeo. Qualquer um é válido, porque a gente, enquanto polícia, a gente trabalha com indícios. Indícios são um pouco menos que provas, né? São mais frágeis, podem ser desconstituídos. Então, para o meu trabalho de polícia, serve. É né? porque o indício é como se falasse assim, né? Aonde a fumaça, a fogo. Exatamente. E aí, no processo, já é prova, não tem certeza, né? Se não tem certeza, aí exclui. É bem isso que você falou. Então, é muito importante, até esse momento de fala é importante para conscientizar as pessoas. Sim. Mesmo se você é testemunha, se você não quiser se envolver, tem a denúncia anônima. Mas se você for a vítima também, eu sei que é difícil, mas a gente tem que, muitas vezes, provar a nossa fala. Porque como às vezes as coisas já acontecem entre 4 paredes, é só vocês dois, entre o casal, a gente não vai ter testemunhas, a gente não vai ter outras formas de provar. Então, se você conseguir um print, um áudio, nossa, é maravilhoso, porque a gente já tem mais elementos. Mas pode acontecer da gente mandar isso, ligar, fazer tudo bonitinho. Aí, na hora da investigação, quando vocês chegam lá, a pessoa fala assim, não, aqui não está acontecendo nada, não. É possível, acontece. E aí, como fica? Continua ou... Então, depende. A gente geralmente faz 1 ou 2 visitas para verificar se aquela situação realmente está acontecendo. Então, não é só o que a pessoa diz, não é só a palavra. A gente avalia as circunstâncias. Então, por exemplo, se a gente nota que a pessoa que está ali falando com a gente está dizendo que não foi agredida, mas ela está com marcas roxas, né, uma situação, é um feeling, né, também. Sim. Então, eles sempre produzem relatórios para mim, que é o que eles observaram em campo, eles vão informar para mim no papel. E aí, diante disso, eu também tenho feeling, para sentir se realmente aquela fala tem verdade, se não tem, se eu preciso que a vítima compareça para, mesmo assim, reforçar, né? Muitas vezes eu peço isso, né? Além da diligência de campo, que a vítima compareça para a gente conversar, tentar conscientizar, né? E aí, às vezes, vira, né? Ou seja, às vezes dá prosseguimento e às vezes não. Se a gente não tem elementos, então a gente tem que arquivar, né? Porque não dá para prosseguir sem provas. E para medida protetiva, precisa prova? Se eu não tiver como provar, como que fica? A minha palavra é a contra dele, por exemplo. Então, depende também. É muito melhor será se a gente já tiver alguma prova pré-constituída, mínima que seja. Indício mesmo, vestígio, alguma coisa, né? Aquela fumacinha. Se não tiver nada, fica muito mais difícil para o juiz decidir. Porque é a palavra de um contra o outro. E não dá para você dizer que a mulher sempre fala a verdade. Não é esse o intuito da lei. A lei sabe que as pessoas são falhas. A mulher pode mentir, o homem pode mentir. Na maioria dos casos, a mulher está falando a verdade, né? Ela realmente foi agredida. Mas tem que ter um peso, como eu falei. Precisa ter alguma substância ali. E o juiz, ele pode negar, se tiver só a palavra de um. Se ele não ficar convencido. Essa é uma prerrogativa que ele tem. O juiz, ele trabalha com convencimento, né? Alguém tem que provar uma coisa, alguém tem que não provar outra, enfim, é um jogo. Quem prova mais, ganha. É mais ou menos isso. Então, se você não tiver prova nenhuma, não quer dizer que você não vai conseguir. Só vai ser muito mais difícil o caminho. Porque eu ouvi falar que, eu não sei se é a alteração da Lei Maria da Penha, que antes teria que ter prova, sim, senão não teria como ter medida protetiva. Mas agora, a partir desse ano, não sei se é isso, se me corrige se eu estiver errada, que agora, mesmo que você não tenha provas, em 48 horas você pode ter essa medida protetiva. Muito mais fácil que antes. Na verdade, a lei nunca pediu prova. Uhum. A gente, na delegacia, e aí era assim na minha e nas outras delegacias também, costuma ser assim, a gente já fazia esse direcionamento da necessidade de uma prova mínima, porque a gente sabia que se não tivesse nada ia ser indeferido. E para a vítima é ruim pedir e ser indeferida, porque depois ela não consegue ficar pedindo toda hora. E aí, às vezes, no momento que ela está realmente em risco, ela vai estar desprotegida. Então, a gente já vinha com essa orientação de que precisava de alguma coisa, pequena que seja, mas a lei não falava nada. Hoje, a lei ela só veio reforçar um entendimento que já era juridicamente falado antes, que a palavra da mulher vítima tem uma importância maior. Mas essa importância, ela não é 100%. O fato em si, né? Ela não quer dizer que você já bateu o martelo que está certo. Não. É uma presunção que a gente chama de veracidade. Ela cabe
desconstituição, ou seja, alguém pode provar o contrário. Então, o que o juiz tem que fazer agora, de acordo com essa nova alteração da lei? Ele só precisa justificar todos os motivos que fazem ele acreditar que aquela palavra, naquele momento, não tem tanta importância. É isso. Antes, o juiz não precisava justificar tanto. Ele só falava, a gente só tem a palavra da vítima, por isso indefiro. Hoje em dia, ele precisa falar, tem a palavra da vítima, vou indeferir por isso, porque não tem prova, porque não comprovou risco. Ele tem que justificar com muito mais afinco. Então, é isso que mudou. Ó, que interessante, né? Então, é bom, a gente acha que prova de WhatsApp talvez não ajude, né? Ajuda, Prints sim. e etc. Então, é bom, sim, printar, guardar as conversas, né? E ter essa força de ir lá, né? Por que não? Proteger a própria vida, sair de um ciclo. E o que eu vejo é que as mulheres também evitam denunciar porque elas têm uma dependência financeira. E isso que a gente busca trabalhar muito no nosso projeto, né? É ajudar as mulheres a terem força, autoestima, de sair daquela situação, né? Seja qual for, não só de violência, e não depender 100% da outra pessoa para viver, né? Que isso é complicado. Mas, se ela realmente depende 100% aí, do agressor, né? Financeiramente, e aí sim ela consegue a medida protetiva. Como que funciona nesse caso? Ela volta para casa com o agressor? A casa fica para ela, ela fora. O que ela tem que fazer para se proteger nesse caso? Bem, são duas coisas muito relevantes que você falou. Primeiro que a maior causa de violência são 3. Falta de dinheiro, álcool e droga. São as principais causas gatilhos de violência. E aí a gente fala de falta de dinheiro na família, né? Não é só a mulher que não trabalha, muitas vezes depende, mas às vezes o marido que perdeu o emprego. E aí, desempregado, ele, né, tá estressado e acaba culminando no incidente de agressão. Enfim, envolve muita coisa, né? Mas, nesse caso que você falou especificamente das medidas protetivas, realmente é muito importante empoderar as mulheres para que elas tenham economia própria, para que elas saiam e tenham, né, um trabalho, que elas tenham vida fora da casa, né? Não que o trabalho doméstico não seja um grandíssimo trabalho, ao contrário. Né? Talvez seja o mais penoso de todos, né? Porque não tem remuneração e você trabalha sem parar. Mas ter economia própria facilita com que você tenha possibilidade de tomar decisões. E isso é uma coisa muito legal, assim, que a gente teve alteração recente na lei, que dentro do pedido de medidas protetivas a gente tem a possibilidade, de pedir afastamento do lar do agressor. Então, isso faz com que ele saia e você fique. Responde a primeira pergunta que você fez, né? A outra é afastamento da mulher. Quando, vamos supor, a casa é dele, ele não tem para onde ir e ela tem condições de ir para outro lugar. Então, ela pode ser afastada do lar. E sem perda de poder familiar dos filhos, sem prejudicar ela no casamento, em relação a bens, não vai prejudicar ninguém. Outra coisa legal da lei é que você pode pedir abrigamento. Olha. Se você não tem para onde ir, a gente fornece, faz os encaminhamentos para a rede de proteção fornecer abrigo. E a outra coisa legal, que aí sim é a alteração, é que o Estado de São Paulo tem um aluguel social para a mulher vítima de violência. É uma lei estadual, o nosso governador atual que fez essa lei. E a mulher, se precisar de um auxílio aluguel por um determinado período, eu não sei exatamente qual é o período certo, ela vai ter esse aluguel social custeado pelo Estado até que ela consiga, né, se manter sozinha. É possível também pedir uma protetiva de alimentos, para que o agressor pague alimentos aos filhos, à própria mulher, se for necessário, alimentos provisórios, que são decretados já na medida protetiva também. Então, tem diversos mecanismos, mas o principal, e aí eu também aqui rogo aos nossos prefeitos, governadores, e presidente, enfim, ao nosso poder executivo, legislativo, que façam mais leis, que façam mais projetos sociais que abracem as mulheres vítimas de violência. Porque se tiver, por exemplo, uma oficina onde elas aprendam uma profissão, onde elas consigam ser encaminhadas ao mercado de trabalho, sabe, um direcionamento mais efetivo, políticas públicas mesmo que envolvam a mulher, ela realmente consegue, por si, conseguir sair. Porque, foi o que eu falei, o ciclo, ele geralmente tem uma demanda emocional muito grande, mas muitas vezes é financeira também. Você não consegue largar ele, você perdoa, porque você precisa dele para sobreviver. Sinceramente, eu acho que a maioria dos casos é o financeiro. Sim. Também acho. Então, assim, se a gente tiver mecanismos da mulher sair, aí a coisa muda de figura.
né? E mesmo assim, não quer dizer que, infelizmente, o sofrimento acabe. Porque muitas vezes a mulher que se empodera e sai, ela é perseguida pelo seu agressor. Porque ele não tolera que ela tenha vida própria, que ela tenha um novo relacionamento, e aí a vida dela continua um inferno, né? Então a protetiva também serve para isso. Mas uma coisa que é importante falar é que a protetiva não é para todo mundo. A protetiva, ela é uma medida de urgência. Ela só deve ser pedida e só deve ser concedida pelo juiz se você estiver em risco de vida ou a integridade física. Porque eu sempre falo isso e é muito importante que se diga que se todo mundo tiver protetiva, ninguém está protegido. Porque não tem mecanismos para você verificar se aquilo ali está sendo realmente respeitado. Então, quem tem que ter protetiva é uma pequena parcela de mulheres. Para que a Patrulha Maria da Penha consiga fazer visita, para que a gente consiga saber se está sendo efetivo ou não. É porque senão o pessoal vai atrás da bolsa. Bolsa benefício de abrigamento. Sim, é para realmente... E outra, muda a sua vida. Talvez você vai ter que mudar de emprego, se você tiver um emprego. Exatamente. Você vai ter que mudar seus filhos de escola. Tudo isso a lei dá solução. Porque a lei é muito interessante porque ela realmente pensa em tudo que para a mulher poder sair disso. Se seus filhos tiverem que mudar de escola, ali dá prioridade legal para que eles consigam matrícula no outro lugar. Ai, que legal. Se você precisar mudar de trabalho, o INSS custeia um período que você fica afastado, sem custo para a empresa, ou até mesmo você conseguir ser deslocado para uma outra sede da empresa, num outro município. Isso, a lei também dá esse benefício. Só que por isso que eu falei, não é para todo mundo. Você imagina se, né, toda essa máquina tiver que se movimentar para todas as mulheres que sofrem violência. A gente tem hoje em dia, nosso maior índice de investigações na Polícia Civil de São Paulo é inquérito de DDM. A gente tem um acervo de 45% de toda a polícia. É muita coisa. É muita coisa. A gente tem nossos índices diários, anuais, são muito altos no Brasil, infelizmente. Então, realmente é para uma parcela pequena. E continuando esse tema, que eu acho muito importante, as mulheres que têm filhos, elas podem sair com os filhos da casa? Ou esse abrigamento que ela vai, os filhos vão junto, ou aí já é outro processo. Se ele, por exemplo, se negar, você não vai tirar meu filho daqui, por exemplo, o agressor. Essa parte de família é mais delicado. Por quê? Quando você tem filhos e você tem um relacionamento, né, com a pessoa que é pai do seu filho, não tem guarda definida. Os dois são guardiões, né? Os dois são responsáveis pelas crianças. Então, com quem que a criança fica? Não tem certo e errado. Se ficar com o pai tá certo, se ficar com a mãe tá certo. Por uma questão cultural, né, social, a gente fala que os filhos são da mãe, né? E geralmente porque até os pais muitas vezes abrem mão, porque não vai ter condição de criar as crianças e tudo. Mas no momento dessa questão de guarda, a gente teve uma alteração na lei muito, muito recente, acabou de acontecer, que numa briga judicial, então a gente está falando já de um momento posterior, que é um processo, porque aquele momento que vocês perguntaram é ali, né? Acabou de acontecer a ocorrência, não dá para eu decidir, nem eu tenho atribuição para decidir guarda. Isso é questão que decide é o juiz. Mas geralmente a gente tenta ali fazer um acordo, olha, fica com você, né? E é assim que funciona. Mas essa lei, ela diz o seguinte, que no processo de guarda, a parte que alega a violência doméstica, se tiver ali comprovação, o juiz ele vai ter uma tendência de dar a guarda unilateral para a vítima e não para o autor da agressão. Sim. E isso é uma coisa muito recente, acabou de acontecer, a gente não tem nem dado ainda para passar, porque realmente acabou de acontecer. Mas eu vejo com bons olhos essa alteração, desde que as pessoas entendam que isso não por exemplo, eu tenho boletim, então tenho certeza que a guarda vai ser minha. Sim. Não é assim. Né? Existe o judiciário, ele, como eu falei, trabalha com provas, com fatos, né? Então precisa ter um indício muito forte, uma prova muito forte de que aconteceu a violência para que aquela situação de guarda seja definida pelo juiz em prol da vítima, né? Se não for assim, se tiver uma dúvida, o juiz sempre vê o lado da criança. A criança é quem mais importa, não importa os pais, o que os pais querem. Aonde vai ser mais conveniente para a criança? É esse lar que o juiz vai
dizer que ela vai ficar. Doutora Patrícia, tem um acompanho psicológico de psicólogos, por quê? Tem muitos agressores, principalmente aquele que se diz psicopata, ou aquela pessoa, né, que fala que da dupla personalidade, parece que na frente é uma coisa, mas por trás convence qualquer um. Eles são sedutores, né? São, inclusive, convence principalmente a própria criança, né? Induz ela a mostrar, né, para aquela outra pessoa que ele é o pai perfeito, entendeu? Como é que acontece para poder perceber esses pequenos detalhes? Porque numa dessa pode dar aí a custódia para o pai, né? E aí, como é que fica? Quando envolve criança, o processo ele sempre é muito especial. Porque não é só uma pessoa, né, o autor da ação, contra o réu da ação, né, o pai e a mãe. Não é só isso. Existe o Ministério Público, que vai ficar atuando ali para verificar se a lei está sendo cumprida. O juiz, que sempre o faz também. E tem um estudo psicossocial que é feito por uma equipe multidisciplinar. Então, vai visitar aquela casa, aqueles pais e aquela criança, um psicólogo, assistente social, várias equipes. E aquilo nunca é feito de uma vez só. É realmente feito durante um tempo. Por isso que eu falo que guarda é realmente muito delicado. Não é para se decidir na hora. E aí, durante esse processo, durante essas visitas, são emitidos relatórios ao juiz. E aí, com base nesses relatórios, a observação dos psicólogos, assistentes sociais, a equipe multidisciplinar, o juiz decide qual é o melhor lar para essa criança. Então, por mais que seja um psicopata, por mais que seja uma pessoa sedutora, que vai ali influenciar, é muito difícil você conseguir influenciar todas as pessoas que compõem a equipe. Sim. Alguém vai perceber algum detalhe, alguma situação. E aí, com base nesses relatórios, é que o juiz decide o que é melhor para a criança. Então, pode ser, inclusive, destituir a guarda, que é tirar o poder de um dos pais, por exemplo. De vez. Ou até dos dois, se os dois forem danosos, e determinar que seja colocada essa criança numa família substituta, ou na família extensa, ou até abrigamento, né, acolhimento institucional e adoção, né? É possível, tudo é possível. E acontece com frequência isso ou não? Acontece. Acontece. Isso é uma das coisas que mais acontecem de briga quando acontece a separação, é quem fica com os filhos, né? Então, a criança fica naquele meio e sofre muitas vezes. Ou porque ela também é vítima, ou porque ela testemunhou muita violência, né? Então, a criança já está sofrida por essa situação e ainda fica ali com o pai e a mãe. Nossa, é terrível quando vai na delegacia. O pai e a mãe, os dois, enchendo a cabeça da criança, querendo convencer. horrível. Vem com o papai, por favor, E ela não porque a quer mamãe é desagradar malvada. nem outro. E a mãe também fala mal, enfim, é uma alienação parental muito difícil. E aí a criança fica naquele meio. Eu sempre tento evitar que eles façam isso na minha frente, porque eu vejo que a maior vítima é a criança, nessa história toda. Então é muito delicado esse procedimento, mas assim, não é decidido nada de forma assim, tão rápida. Momentânea, né? só pela situação exato. ali circunstancial, né? Sim, é sempre investigado. É sempre um juiz com uma equipe que vai fornecer material para que ele decida da melhor maneira possível. E você, como mulher, você aconselharia a outra a, sim, seguir a carreira de delegada, a carreira policial? Claro, eu aconselho sempre, eu faço, inclusive, eu tenho alunos, né, que estou preparando alunos para concurso público, e muitos na área policial, e eu sempre incentivo, né, eu tenho uma aluna que é mãe, que tem 3 filhos, né, que está ali na batalha de estudar, trabalhar, cuidar da casa, dos filhos, do marido, tudo. E essas eu acho que são as maiores guerreiras do mundo, né? Que conseguem conciliar toda essa vida e ainda estudar, né? Não sei como dormem. Mas eu aconselho sim, porque a polícia é um lugar que ela te dá possibilidades de trabalhar em diversas áreas. A gente tem, por exemplo, polícia ambiental, a gente tem parte de crimes patrimoniais, lavagem de dinheiro, tem tantas possibilidades, né? Para quem gosta da parte de crime, né, da parte mais ativa. Então, é um campo muito grande que você consegue. Eu quero trabalhar na rua, você vai ser investigador. Eu quero trabalhar mais na delegacia, você vai ser escrivão. Eu gosto, né, e tenho formação jurídica, quero ser delegado. Então, eu acho muito legal, eu incentivo, gosto muito, porque eu já fui policial no Rio de Janeiro, que é a minha terra. Olha, Rio né? de Janeiro. Eu fui 5 anos
escrivã, né? Um cargo equivalente ao escrivão aqui em São Paulo, lá no Rio. E eu gostei muito, foi lá que me apaixonei pela polícia, onde eu vi que eu poderia mais crescer dentro da instituição e prestei concurso para delegada, passei. E então eu me sinto, né, muito vocacionada e muito feliz por estar exercendo essa profissão que eu sonhei, né, e hoje é uma realidade. E qual que é o processo referente a estudo para você se tornar uma delegada, por exemplo? Para você ser delegado, você tem que ter formação em direito. Além disso, você tem que ter prática jurídica. Aqui, não são em todos os estados, mas em São Paulo especificamente, você tem que ter 2 anos de prática jurídica ou prática policial. Então, eu tinha jurídica e policial, porque eu já tinha sido advogada antes e já tinha 5 anos de polícia quando eu tomei posse. Mas não importa, pode ser uma atividade ou outra. E aí, com esses requisitos, né, você consegue fazer a prova, o concurso público, passar pelas fases. Tem fase objetiva, que é a questão de marcar X, aí discursiva, prova oral, teste físico, muitas vezes, né? São Paulo tem tirado esse requisito, mas às vezes tem, né? Psicotécnico também, curso de formação, análise de documentos. São várias fases para até você conseguir ser. Mas, superado todas essas etapas, aí você é empossado, e depois você faz o curso só para ganhar o conhecimento técnico policial e depois você ser direcionado para a sua unidade de lotação, que aí pode ser o estado inteiro de São Paulo, né? Eu escolhi vir para Caraguatatuba, né? Eu estava em São Paulo, fiquei lá 1 ano e depois eu vim para cá. E você atuou no Rio, comparando Rio, Caraguatatuba, o nível de violência, o que você vê? Nossa, não tem nem como comparar. Primeiro que a gente tem uma cidade grande e uma cidade pequena, Porque fala que Caraguatatuba é super violenta, não é isso? Não, a gente está com um dos piores índices, né? A gente está em primeiro lugar de homicídios de todo o Vale do Paraíba, né? À frente de São José, à frente de Taubaté, mas por 100 mil habitantes, né? Por proporcional. E o Rio de Janeiro, ele é muito violento. Mas como eu morei lá a minha vida inteira, eu gosto muito, falo com muito amor, porque é a minha cidade do coração. E eu não tinha medo, para ser bem sincera, né? Então você sabe aonde pode andar, sabe o que pode fazer Sim, ali, né? E aí você acaba aprendendo. É triste, né? Mas você acaba convivendo com essa situação, às vezes, de violência. Mas não tem nem comparação você poder andar na Avenida da Praia mexendo no seu celular e ninguém te assaltar. No Rio de Janeiro, se você fizer isso, é grande a chance de você ser assaltado, né? Não que aqui não aconteça, não acontece. Até ainda mais em um alta alerta, temporada, é né? perigoso, não incentivo você fazer isso na temporada, ou à noite, de madrugada, lógico que não. Mas aqui você consegue andar tranquilo, né? Ir passear com o seu cachorro e nada acontecer, ir ao centro andando, enfim, você consegue fazer coisas normais, né? Que são normais, coisas que no Rio, às vezes, você não consegue. Você tem que estar protegido por um carro, você tem que evitar andar de cordão de ouro, né? E se expor coisas que pareçam caras, é uma realidade, né? Lá. Mas assim como é São Paulo também. Geral, São cidades Paulo, grandes, né? Exatamente, é assim. Eu sou de São Paulo, na verdade, eu nunca tirava o celular no ponto de ônibus, por Exato, exemplo. Exato, né? é a mesma mecânica. Tem umas coisas. Isso. Você se acostuma, infelizmente, Exato. né? Nunca é culpa da vítima, mas a gente acaba tendo que se adequar, né? É verdade. E vamos lá, outra pergunta que eu queria fazer. E como a mulher, num cargo desse, como que você pensa? Você fala assim, eu quero ter filho, né? Você não fica com medo, de repente, pelo teu cargo, pelo perigo que se possa envolver? Não fico, para ser bem sincera. Eu já fui ameaçada de morte. Então eu tenho, assim, um pouco de receio do que pode acontecer, obviamente. A minha família também tem. A minha mãe, tadinha, é a pior, da né? mãe, né? Que sofre. Quando eu falo, mãe, eu vou pra operação. Ela, ai, meu Deus, me liga, por favor. Tadinha. Quando chegar, ela fica com o coração na mão. Mas, no geral, assim, meu marido, a gente tem o costume, né? E aqui, por também ser uma cidade mais segura, né? Você ser policial no Rio de Janeiro é muito arriscado, porque os bandidos matam o policial, assim, com muita facilidade. Aqui já não, né? Aqui existe um pouco mais de respeito, né? E é bem mais tranquilo. Mas eu tenho, lógico, né? Eu acho que quando eu for mãe, eu vou ter mais ainda, que eu acho que hoje tá só no imaginário, né? Quando a sua cria tá ali, acho que tudo dá medo, né? Então eu tenho, assim, receios, expectativas, né, de como vai ser, mas o mundo tá, assim, tão violento, Sim. né? Eu acho que não é só o policial, né? Enquanto policial que você pensa isso. Eu acho que todo mundo que é mãe hoje em dia pensa, né, nos riscos, nas coisas que o filho vai enfrentar.
E, enfim, eu quero não pensar, acho que senão eu desisto. Se eu pensar muito, não vou ter, já demorei tanto. Não, agora é hora de realizar o sonho, É né? verdade. O segundo, né? Que o primeiro já foi. Sim, sim. Então, eu botei a vida profissional em primeiro lugar, agora eu vou correr atrás da pessoal. E você prepara os alunos, então, para as provas? É um curso? O que seria? É uma mentoria. É uma mentoria. É, porque geralmente os alunos, isso assim, a gente acaba observando, e falo isso também por experiência própria, né? Eu vinha até estudando para delegado desde 2016. Eu passei no concurso de 2018. E nesses 2 anos eu estava sempre fazendo prova e batendo na trave. Batendo na trave. Até que eu tive acesso a um mentor que me deu muitas dicas, muitas informações relevantes e fez eu dar uma virada de chave. Foi aí que eu consegui passar. Então, eu acredito o meu sucesso a essa virada de chave. Pensando nisso, eu montei esse método, né, que faz com que os alunos, eles não fiquem só restritos aos cursinhos, porque às vezes você compra tanto material, a gente é assim, né? Compra uma coisa, compra outra, daqui a pouco já não sabe mais o que está fazendo. Não sabe qual método seguir. Exato, não tem direcionamento. Então, o meu papel é direcionar os alunos, né, com metas, com projetos para que eles cumpram com base naquele edital específico, simulados, reuniões periódicas para que eles tenham acesso a mim, né? E eu consiga, de forma individualizada, direcionar o que é melhor para eles. Então, essa questão da personalização ela é muito forte, né? Porque às vezes você está sozinho, você está perdido. Você está no cursinho, você não consegue nem tirar dúvida com o professor, ainda mais hoje em dia que é tudo online, Sim. Você não tem esse espaço. Então, por mais que o meu curso ele não seja tão voltado a disciplinas, né, ali ao conteúdo didático, mas a gente sempre conversa, tira logicamente as dúvidas que eventualmente surgem, né? Mas é mais isso, é uma questão até não só de organização, mas também de trabalhar a sua mente, porque a gente vê que hoje em dia é muito importante trabalhar a mente, né? Às vezes a gente não... Hoje mesmo eu botei uma caixinha de perguntas sobre os problemas que os alunos enfrentam, né? E eu dava as soluções. Estou dando, daqui a pouco eu vou responder mais. Legal. O que perguntaram aí? Disseram que não tem tempo. Não tenho tempo. Já dei a solução. Não consigo memorizar. Já dei a solução também. Para tudo tem solução. Mas a maioria dos nossos problemas está na mente. Quando eu conheci esse mentor, que, né, é a pessoa que mudou assim a minha trajetória, e eu trouxe tudo que ele me ensinou para a minha mentoria, fazer exercícios que muitas vezes fortalecem a sua mente e que fazem com que os fantasmas fiquem de lado no momento da prova. Porque muitas vezes, sabe aquele branco? Brancão, né? Você estudou tudo, aí você acha, nossa, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Chega na hora da prova, não sabe nada porque dá branco. Isso tem solução, às vezes é você se sabotando. Então, você trabalhar, fortalecer a sua mente e fazer exercícios de concentração para que você consiga direcionar o seu foco, principalmente no momento certo, isso faz toda a diferença. Então, o meu trabalho é isso, né? É fazer os alunos entenderem que eles conseguem organizar melhor a sua vida para direcionar mais tempo para o estudo, mas também fortalecer a mente deles para que eles se sintam capazes. Sabe aquela questão da síndrome do impostor? Não sou capaz, não está na hora ainda para mim. Tá sim, quem disse que não? Se você acreditar em si mesmo, né? Aí eu acho que, sei lá, os astros, Deus, tudo se alinha, né? É bem assim. Mas a gente tem muito isso também, né? Com as nossas alunas. Nossas mentoradas. alunas. E o grupo em si, né? Muitas delas têm esse medo, né? É um medo de não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, não dá, não tenho tempo, né? Então, como é que fala? Eu acho que é uma fuga, né? Sim, exatamente. É uma fuga, não querer enfrentar, não querer mostrar até para ela mesma, que eu acho que o principal é a gente mostrar para a gente mesmo que a gente pode, que a gente consegue. Sim. E a gente lida muito com essa situação, né? Inclusive, essa mentoria que a gente fez, né? A gente vê, e muitas vêm e falam com a gente, me ajuda. Mas tem outras que a gente tem que correr atrás e falar, foge, acorda. Mas é verdade, eu falo, uma das coisas que eu coloquei na primeira caixinha que eu respondi a maioria dos problemas está em você. A maioria, a gente não quer assumir, é muito difícil ouvir e falar que a culpa é nossa. Uhum. A gente sempre bota a culpa no outro. Eu não tenho tempo. Eu não emagreço por causa disso. Eu não consigo um trabalho melhor por causa daquilo. Será que se você mudar a sua postura, você não vai conseguir? Então. Será que se você criar uma rotina, você não vai emagrecer? Será que você, né? Tudo depende de nós.
E a mudança da mentalidade passa, né, por esse. É um processo. Ninguém Mas- faz isso do dia para Verdade. noite. Mas tem que ter ação diária, né? Exato, você A tem que constância. trabalhar isso. A um constância, porque o que a gente aprendeu até no Empretec, né? É a pessoa estar na zona de conforto dela e não querer E sair. não é um conforto bom. Não é um conforto bom. É um conforto que machuca, que faz você se sentir capaz, que você não vê metas sendo realizadas e você não se sente feliz. Sim. Que dá a impressão que você está correndo sem tempo e não alcança nunca aquele sonho, né? Sim. A gente sabe que aquele desejo tá dentro daquela pessoa, mas ela é uma coisa que parece que eu sei por quê. Eu já passei por isso, né? A gente já passou por isso. E a gente às vezes precisa de um chacoalhão. Mas quando a gente tem esse chacoalhão, porque fala, né? Deus ajuda quem se ajuda. E a gente não agarrar, não pegar as oportunidades, não buscar isso, né? Pra gente melhorar a nossa vida, a gente não vai sair do lugar. Exatamente. É a mesma coisa a pessoa que tem vícios, né? Com álcool, seja o vício que Sim. for. Tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. Não adianta. E ninguém pode fazer por você. Exato. Esse primeiro passo. Não dá. É por isso que eu falo que a culpa é nossa. A gente tem que assumir o papel de protagonista, né, na nossa vida. Lógico que muitas pessoas têm influência, sim. Né? A gente vive... eu tenho mentores, eu falo mentorado, né? Mentor também é mentorado, né? Eu tenho mentores também ainda. E eles falam isso, a nossa vida é feita de esforço colaborativo, né? Eu faço, você faz, e o que você faz me atinge, e assim a gente vai vivendo. Porém, a minha vida, o comandante sou eu. E eu sou capaz de decidir, tomar as decisões. Só que é muito difícil o que você falou. É muito mais fácil você ficar nesse pseudo-conforto e não tomar decisões. E decisões reais, porque a gente às vezes toma decisões imaginárias. Ah, eu queria tanto passar no concurso, mas eu não estudo porque eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. É o tal do queria, né? Então na verdade você não vai alcançar se você não Falta se ação, propor. né? Exato. Não é prioridade, né? O queria Sim. já tá no... Eu Se der, quem queria ser sabe? milionária, mas ainda não aconteceu. Não vai eu trabalhar não pra ver se eu não vou. Vai ficar esperando em casa, Até né? pra ganhar na Mega Sena você tem que agir. Você tem que ir agir. lá comprar o bilhete, né? Aí apostar. Então não tem jeito, a gente tem que fazer, né? E é isso. Nada pode ficar, a gente não pode ficar esperando, né? Diz que o emprego não bate na porta. Sim. Né? E hoje em dia eu vejo assim, a rede social ela é muito legal, mas ela também prejudica um pouco. É muita Para as informação, pessoas né? que têm facilidade de ser procrastinadoras, né? As pessoas que têm facilidade de ser preguiçosas, elas vão ficar no telefone vivendo a vida dos outros e não vão viver a sua própria vida. Verdade. Então, quem não conhece, né? Eu até me coloco também nessa posição às vezes. Estou cansada e fico horas passando o feed, né? Vendo besteira no Vai de Instagram. entretenimento. E depois eu, gente, olha quantas horas Quanto eu tempo perdi, perdeu? né? Podia ter feito outra coisa. Então, hoje, assim, com um pouco mais de conhecimento sobre mentalidade, né? Eu penso assim, nossa, eu posso fazer alguma coisa. Então, tipo, hoje eu já fui pro CrossFit, já andei de bicicleta, já cuidei da minha cachorra, já trabalhei, já lavei o cabelo, já fiz escova, ou seja, né? O meu dia foi de ser fazedora. Hoje eu fiz muita coisa. E é tão Enquanto gostoso, isso, né? Quando você chega no final do dia, você fala, cumpri tudo. Sim. Hoje, você não fica com aquele cansaço de uma pessoa Acho que você se sente realizada. realizada. Sim, É uma né? realização. Eu tento comparar, às vezes, com uma pessoa que tem depressão. Uhum. Né? A pessoa que tem depressão, ela não consegue, mas aí é físico, é químico. Né? Tudo que está acontecendo nela, ela não consegue. Ela precisa de auxílio e medicamento. Exato. Mas a pessoa que está procrastinando por ela própria, não tem nada travando ela. É só ela mesma. Só ela mesma. Então, assim, se ela se propuser a fazer, ela vai sentir essa coisa boa que você falou, do dever cumprido, né? Essa sensação boa que vem, né? Que também é química, né? A serotonina, essas coisas todas boas de hormônio. Então, a gente tem que fazer. E se não fizer, como eu falei, eu fiz tantas coisas hoje no dia, mas com certeza tem muita gente que hoje só ficou no sofá o dia inteiro. Exatamente. E assim, e isso acaba te trazendo solidão, te trazendo sentimentos ruins. Você vai criando um peso, você tá naquele sofá, você já tá se alimentando com a negatividade, aí vai ficando mais pesado, mais preguiçoso. Você não quer sair. E concorda que os problemas vão acumular? Pois é. Porque eu tô depressiva por um problema. E eu não tomei nenhuma ação para esse problema. E com certeza outro vai acumular com esse. E aí a sensação é que você tá num buraco e não consegue. E aí você sair. acaba realmente, às vezes, que não tava com depressão, entra em depressão. É. Né? Porque você acha que nosso mundo da telinha é maravilhoso e a sua vida é uma droga. E, sinceramente, é compartilhar experiências ao invés de estar assistindo a vida do outro.
Mas conviver com outras pessoas, isso ajuda também. Exato, exatamente. Né? Conhecer pessoas, sair para lugares, mesmo que você não esteja com dinheiro sobrando. Tem muitos eventos que a entrada é gratuita, que você faz um network, eventos empresariais, não é? Exato. Ainda mais aqui em Caraguá, né? A Tem praia muita coisa aqui. é né? cheia de lugares, onde dá pra gente bater um papo, sentar, fazer Sim, uma na atividade verdade, física. Se você sair de casa, você já tá fazendo Já tá. alguma coisa. Ah, Se uma você- caminhada você conhece alguém. né? Você vai dar uma volta na praia. Eu faço isso também às vezes, sabe? Assim, porque a gente também, né? Estamos aqui no momento de fala, mas não somos infalíveis, temos os nossos Sim, problemas. certeza. claro. Então, às vezes, eu tô me sentindo um pouco sozinha aqui. Pego a minha cachorrinha, vou andar na beira da praia e daqui a pouco eu já nem lembro mais, né? Por que eu tava me Mas sentindo eu acho que sozinha. quando a gente fala sobre isso, é porque a gente já passou por isso e a Uhum. gente conseguiu vencer certos obstáculos, Somos né? humanas, gente. Aqui Então- não é super mulheres, não. Tanto é que quando as fases que a gente passou, quando a gente montou o nosso grupo, é porque a gente ficou tão indignado de tudo que a gente passou, né? O tempo que a gente perdeu. Olha quantos anos eu perdi da minha vida esperando, né? Quem sabe um dia, quem sabe o quem sabe, o talvez. E quando a gente viu essa mudança acontecer, aí a gente falou, caramba, quantas pessoas, quantas mulheres, porque como a gente, né, é mais mulher, a gente lida com mulheres, não passa por essa situação. Vamos levantar essas mulheres, Sim. vamos acordar ela, chacoalhar ela, acordar para a vida. E Exatamente. é o que a gente tem feito, né? E falando em depressão, voltando um pouquinho para o assunto, para a gente até, de repente, finalizar aqui. E sobre o projeto dos homens, né, para ajudá-los, qual que é o nome? É homem sim consciente também. E é muito legal porque geralmente eles dão o testemunho, né? E lá eles ficaram bem surpresos porque não tem essa questão de punir, né? Eu não tô lá como delegada, eu tô lá como profissional da área jurídica para dar ensinamentos, né? Direcionar eles com relação à violência doméstica. E eles falaram, nossa, eu posso falar? Nunca ninguém me ouviu, né? Ninguém me deu voz. E é justamente essa mudança que a gente quer ter, né? Quando a gente fala, às vezes, pro homem, assim, nossa, você tem que ir pro hospital. Ninguém quer ir, né? No médico, a gente vai. Homem não vai. É tão difícil convencê-los, mas quando eles chegam até lá, eles mostram, assim, né? Como eles se sentem valorizados por poderem ter um momento de fala. E foi muito legal, muito positivo isso. E eu espero que nos próximos a gente tenha também essa mesma experiência, porque eu acho que a gente não pode dar etiquetas, sabe? Papéis também. Você é o agressor. Ele Sim. também é filho, é pai, enfim. Então, a gente está lá para isso, fortalecê-los enquanto cidadãos, enquanto responsáveis, pais, maridos, para que eles possam melhorar. E aí a gente vê os índices, né? Observar os índices também diminuindo, e isso vai ser bom para todo mundo. Isso é ótimo, porque o homem, ele precisa ter autoconsciência, assim como nós, né? E realmente tem essas dificuldades aí até de buscar um médico. Verdade. E nós, mulheres antenadas, repensar aqui desse microfone aqui, como voz dos homens isso também, daí. por que não? Verdade. E apoiar esse projeto, né? Com certeza. Então, os voluntários, por favor, né? Médicos, psicólogos, advogados, é isso, né? Sim. Não, todos os profissionais, porque às vezes a gente pode não ter pensado numa atividade específica, mas assim, você tem, olha, eu acho que vai super Isso que casar vai com o seu ajudar, projeto. Aí a gente avalia, né, dentro das diretrizes Legal. do programa, para ver se é adequado. Se for adequado, quem sabe a gente vai inovando aí, Vai né? inovando Vai ser bem e legal. Vai crescendo, né? Sim, Pessoa, isso mesmo. mais pessoas, né? Mais homens, né? Sim. Chegar e querer ter mudança, transformação, a transformação de vida, né? Transformação. Pois é. Doutora Patrícia Casanova, queremos agradecer a sua participação nesse podcast, nesse episódio. Foi Que uma bom. honra. Eu adorei também. Maravilhoso. Muito obrigada. Volte mais vezes com Obrigada. pautas que você quiser abordar aqui, será bem-vinda. E agradecer aí a todos que estão nos ouvindo, comentando. Muito obrigada por nos acompanhar. E, aliás, segue aí o nosso Instagram, mulheresantenadas.podcast, e também o canal do YouTube, não é isso? É isso mesmo, doutora Patrícia, muito obrigada. E conforme o projeto vai avançando, vai passando pra gente, que a gente vai Claro. falando, Eu né? vou antenar vocês. Oh, beleza. Tá bom Esse demais. nome é maravilhoso. Ai, que Eu adorei, bom. super adorei. Muito bom. Então, muito obrigada e até o próximo episódio com vocês aqui. Até o próximo.